Ontem, a seleção brasileira enfrentou a Venezuela em Maturim pelas eliminatórias da Copa de 2026. O jogo, que parecia estar sob controle após um início promissor, terminou empatado em 1-1, frustrando torcedores e gerando intensas discussões sobre o desempenho da equipe. Vamos analisar tudo em detalhes. O Brasil começou bem e abriu o placar ainda no primeiro tempo com um lindo gol de falta, que trouxe esperança para a torcida. A jogada foi precisa e a bola morreu no canto sem chances para o goleiro adversário. No entanto, logo no início do segundo tempo, a Venezuela respondeu à altura com um golaço de fora da área, empatando o jogo. O chute forte e colocado foi indefensável, surpreendendo a defesa brasileira. Mesmo com maior posse de bola e controle territorial, a seleção brasileira teve dificuldades para transformar a superioridade em chances claras. Faltou criatividade no meio-campo e, muitas vezes, o time parecia sem ideias para furar a defesa venezuelana. Um dos momentos mais marcantes foi o pênalti perdido por Vini Júnior, que poderia ter garantido a vitória brasileira. O atacante, que vinha jogando bem e criando oportunidades, acabou desperdiçando a cobrança, o que gerou muitas críticas nas redes sociais. Apesar disso, ele mostrou qualidade em alguns lances individuais e foi um dos destaques do jogo. O técnico Dorival Júnior também foi alvo de críticas após a partida. Muitos torcedores e comentaristas questionaram o esquema tático adotado e a falta de mudanças eficazes durante o jogo. As substituições não surtiram o efeito desejado, e a seleção ficou aquém do esperado em termos de ofensividade e consistência. Dorival, em coletiva de imprensa, reconheceu as dificuldades e prometeu ajustes para os próximos jogos, ressaltando que as eliminatórias são sempre desafiadoras. Eu acho que ficou um jogo bem disposto, né? Porque nós trouxemos o Gerson, que é um meia característico para a função de volante. Tivemos uma boa troca de passes à frente da área adversária. Colocamos um atacante a mais para ver se conseguíamos, com um jogo de aproximação, infiltração por dentro, jogadas que pudessem nos proporcionar aí uma situação mais clara de gol. Nós tivemos o goleiro adversário numa noite fantástica, defendendo aí bolas muito bonitas. E com tudo que conseguimos criar, ainda assim nos faltou o detalhe principal, que foi a definição. Eu acho que, de um modo geral, um jogo bem disputado, um jogo franco, e eu volto a afirmar que, para mim, o resultado deixou um pouco a desejar pelo volume que nós colocamos ao longo dos 90 minutos. Tivemos um pequeno erro logo na virada do tempo, que nos custou aí muito caro, até porque, se tivéssemos tempo para uma administração um pouco maior da partida, talvez tivéssemos encontrado soluções. Por outro lado, Rafinha, autor do gol de falta, foi elogiado por sua atuação. Ele foi uma das melhores opções ofensivas do Brasil na partida e mostrou ser uma peça importante no esquema tático. Sua performance destacou-se em um jogo em que muitos jogadores não conseguiram se sobressair. Nas redes sociais, as reações foram intensas. Críticas ao desempenho coletivo da seleção foram acompanhadas por cobranças específicas a Dorival Júnior e Vini Júnior, principalmente pelo pênalti perdido. No entanto, algumas vozes defenderam que tropeços como este fazem parte do futebol e que o Brasil ainda está em boa posição na tabela. O criador de conteúdo Brownie, conhecido por seus comentários irreverentes, fez um vídeo que rapidamente viralizou. Ele abordou tanto o pênalti perdido por Vini quanto a dificuldade de Dorival em organizar o time, com um tom bem-humorado, mas crítico. Em jogo em que o Brasil até criou muitas oportunidades, empate com a Venezuela, com chance de vitória perdida no pênalti de Vinícius Júnior. Eu sou o Brown e você me segue Tem Futebol todos os dias aqui no nosso perfil, e eu comentei esse jogo lá no Fanat, rapaziada. Um primeiro tempo em que o Brasil foi muito produtivo, apesar da zaga continuar uma peneira, né? O Brasil chegou com o Savinho, colocou bola na trave, né, com o Vinícius Júnior,
uma jogadaça, Gerson criando ótima oportunidade. E aí tivemos uma falta na entrada da área depois da melhor chance criada pelo Brasil na primeira etapa. Rafinha bateu com muita categoria, tá batendo muita falta pelo Barcelona, pelo Brasil na última que cobrou contra a Colômbia, guardou, marcou mais um gol com a camisa da seleção brasileira. Porém, aqueles moles que o Brasil estava dando contra a Venezuela, pois é, a defesa brasileira seguiu dormindo e nos primeiros segundos da segunda etapa, Savarino tocou para trás e Segovia marcou o gol. Ele tinha acabado de entrar, deu a saída, primeiro toque na bola, gol dele. Para delírio da torcida venezuelana, só que o Brasil continuou produzindo, né? O Brasil, apesar de estar mal defensivamente, jogou bem, né? O Brasil fez um bom jogo ofensivamente falando. E nesse lance o árbitro tinha dado falta fora da área, foi pênalti. O VAR revisou, o cobrador vinha sendo Rafinha. Vinícius Júnior pediu a bola e aos 15 do segundo tempo perdeu no chute e no rebote, batendo mal a chance da vitória brasileira. Depois o jogo teve muita confusão, o Brasil continuou criando, mas a Venezuela tratava de segurar o resultado dentro e fora de campo, até ligando a irrigação nos minutos finais, e valeu a pena. Que a arbitragem não acresceu o tempo, mas não tem desculpa, minha rapaziada. 1-1 com a Venezuela, repetido o placar da última partida no primeiro turno das eliminatórias. E não dá para a seleção somar apenas 2 pontos de 6 disputados contra a Venezuela, por mais que esse time venezuelano não seja dos piores da sua história. O Brasil até criou ofensivamente, mas tem que melhorar demais. A defesa tá uma água, e no ataque, chances desperdiçadas por bobeira, até em pênalti perdido, fazem com que o Brasil sofra mais que o normal. E agora vai ter que compensar, tendo que vencer uma seleção mais forte, o Uruguai, pressionado dentro de casa. E bem, como ele disse, agora o Brasil se prepara para um confronto complicado contra o Uruguai. A pressão está maior e o time precisa de uma resposta convincente para retomar a confiança da torcida e reforçar sua posição na tabela. E queremos saber a sua opinião. O que você achou do jogo contra a Venezuela? Vini Júnior jogou bem, mas o pênalti perdido foi decisivo para as críticas? Você acha que Dorival é o técnico certo para comandar o Brasil até a Copa? E como avalia a atuação de jogadores como Rafinha, que foi um dos destaques? Deixe suas opiniões nos comentários e participe do debate. E não se esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal para não perder nada do que rola no mundo do futebol. Obrigado e até o próximo vídeo.